Boa noite. Estamos no ar com mais um programa Live Escultura no UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. O tema dessa noite é o ensino de artes e tecnologias digitais. E temos como convidados Edmar Carneiro, diretor do Instituto de Artes, e Gustavo Ritter, e Lloyd Magalhães, diretora do ITEGO em Artes Brasileu, França. O Edmar é graduado em Psicologia, com formação em Psicanálise e Recursos Humanos, foi diretor do Centro de Saúde Mental do IPASGO, consultor de Cultura do SEBRAE, diretor de Comunicação da UEG, gerente de formação Secult Goiás e atualmente é diretor do Instituto de Educação em Artes, Gustavo Ritter, da SEDUC, Goiás. Seja bem-vindo, Edmar. Muito obrigado, Flávia. Boa noite, Fernando, Lloyd e todos que nos assistem aqui. Quando eu fui convidado por você, Flávia, eu pensei assim, não sou o nome mais adequado para falar de novas tecnologias, mas a minha fala vai ficar no lugar das aulas não presenciais que passa pelas novas tecnologias, né? Porque se antes nós tínhamos as aulas presenciais, a partir da pandemia, nós tivemos de nos adaptar, né? Então, o Gustavo Ritter e toda a rede de educação da SEDUC, nós estabelecemos uma pesquisa rápida sobre as novas tecnologias, após um estranhamento normal, né, que são essas novas mídias, e devido ao isolamento social, nós tivemos de adaptar essas novas formas de educar, né? Porque a pandemia, ela exigiu uma ressignificação da educação, da cultura, do mundo do trabalho, das relações afetivas, pessoais, profissionais, né? Essa crise sanitária, ela exigiu uma revolução pedagógica, né? Que ela passa hoje pelo ensino não presencial. E porque nós sabemos hoje que essa pandemia nós temos um risco de morte, né, Flávia? Assim, não é uma coisa qualquer, né? E exigiu muitas mudanças. Partindo do foco que sempre é a aprendizagem do aluno, eu vou citar aqui Paulo Freire. O homem está no mundo e com o mundo. É uma relação dialética. Então, a partir daí, nós tivemos de nos aprofundarmos e perceber que o mundo está sendo reinventado agora, sem tempo de preparar, sem tempo de fazer um grande planejamento, mas eu quero até deixar um abraço aí a todos os professores da Rede Estadual de Educação, todos aí dos ITEGOS também, né, a Lloyd aqui recebe meu abraço, que eles foram, Flávia, eles foram voadores, né, e porque o lugar fronteiriço é o lugar das novas tecnologias, né? Porque antigamente as novas tecnologias ela era apenas um apêndice, que alguns professores usavam ou não. Hoje ela é a ferramenta, né? E toda vez que você vai usar alguma coisa que você não conhece, né? Você tem um estranhamento, né? E por mais que a pessoa saiba, ela tem que estudar sempre. E essas novas tecnologias vieram para exigir um estudo, uma pesquisa, um aprofundamento, né? E eu penso que após a pandemia, a educação ela vai ter de ser hibridada, né, com a educação presencial e não presencial, né? Acho que que a escola ela exige também hoje que é não apenas a educação e a cultura, eu estou falando do Gustavo Ritter, mas a saúde também hoje vai perpassar também todo o trabalho pedagógico, né? Exigindo maior higienização, distanciamento social entre os alunos, né? Uma diminuição do contato físico, proteção facial, uso do gel. Então, tivemos de também adquirir novos hábitos, né? Eu penso que os professores eles desenvolveram as tecnologias, as ferramentas que mais
foram próximas a eles, né? Tais como WhatsApp, Zoom, Instagram, Google Meet, YouTube. Vários professores desenvolveram edição de vídeo, se revelaram, inclusive, né? E os professores, mais do que isso, eles se ajudaram mutuamente, né? O diálogo com os pais, sempre pelo WhatsApp, recados, orientações. E o Gustavo Ritter desenvolveu várias atividades. Eu posso citar algumas aqui. Na música, tivemos recitais de diversos instrumentos, setores, tivemos 20 encontros nacionais de cravistas, né? Com diversas instituições de renome nacional, tivemos avaliações, tivemos provas, né? Tivemos na dança, tivemos mostra didática de dança, no teatro, tivemos uma experiência interessante do núcleo infantil, fizemos um drive-thru, onde os pais e os alunos chegaram na porta da escola e receberam medalhas, e eles entregaram umas placas para a gente, assim, uns cartazes, né, com muita esperança, e foi um momento emocionante. Eu vi vários pais com lágrimas nos olhos, os professores também, todos nós ficamos muito emocionados. E o núcleo adulto e jovem, nós propomos para eles o primeiro festival de teatro online, inclusive, vou citar aqui 2 membros do júri, Flávio Cruvinel, da UFG, e o Juliano, aí, do Basileu, entre outras autoridades. E além disso, tivemos vários vídeos de música, de dança, de teatro na rede. A gente estimulou bastante a produção dos alunos, dos professores, e colocar um ponto aqui para a gente pensar. Eu fiz uma pesquisa entre os coordenadores, a quem eu aqui cumprimento, os coordenadores do Gustavo Ritter, né? Aqui no momento eu cumprimento também os professores, os pais, os alunos, os servidores, toda a rede estadual de educação. Foi discutido como ponto positivo, com essa apropriação dessas mídias, novas tecnologias, uma curiosidade contra o uso delas, né? Despertou nos professores, nos alunos, a criatividade, né? Uma flexibilidade, resiliência. Houve uma aproximação da família com a escola, vários pais se esforçando ao máximo para acompanhar o estudo dos seus filhos. Tivemos crescimento profissional dos professores, né? Porque eles criaram, assim, eles entraram num mundo digital, assim, que vários deles não tinham essa experiência, e foi muito interessante. Vou citar aqui um exemplo da dança que eu achei interessante, que a coordenação me contou, que na hora da aula da dança, as meninas têm de estar vestidas com um uniforme de balé, o cabelo preso, né, no coque, a sapatilha, né, para ter a disciplina, né, porque a arte é muito disciplinadora, né. E eu vou citar agora para a gente pensar em alguns pontos negativos, né, dessa experiência. A arte é prática, né, ela exige o presencial, né? A aula não presencial, ela é uma ferramenta, mas ela não é o todo. A falta de acesso à internet, né? Às vezes tem um celular só na casa, né? Às vezes o celular é do pai. O celular é do pai, né? Não é a criança tem pouco acesso. O celular está tocando aqui. Voltando aqui. A falta de acesso também aos equipamentos, notebook, celular. Vimos, Flávia, que várias crianças não tinham acesso nem à internet e nem essas ferramentas, né? Não tinha em casa, porque a nossa escola ela tem todos os estratos social e econômico, né? Nós temos crianças que têm acesso e crianças que também não têm acesso. Isso dificultou e limitou essas aulas não presenciais. Os professores relataram muito isso, né? Alunos que saíram da cidade, que mudaram para o campus, isso aqui, foram para fazendas,
para conter aí a pandemia, foi uma decisão dos pais, né? A gente pode citar aqui na dança especificamente perigo de lesões à musculatura, o ambiente inadequado na casa, na música, a falta do instrumento em casa, né? Nem todo mundo tem os instrumentos. Aqui nós temos a instrumentateca na escola que é acessível a todos os alunos e aos professores, e eles utilizam aqui dentro da escola, né? No teatro, ou seja, a arte ela é presencial, ela precisa, né, de ter esse contato do professor com o aluno, mas nesse momento de pandemia, esse momento grave, nós acreditamos que essa ferramenta não presencial, né, ela vem para suprir essa necessidade momentânea, porque eu tenho certeza, eu tenho esperança que nós vamos superar isso juntos, né, que nós vamos encontrar cura para isso e vamos retomar nossas aulas com a experiência também do não presencial. Então, o que eu tinha para dizer no início seria isso. Não sei se eu extrapolei o tempo aí, Flávia. De forma alguma, Edmar. Interessante isso, né? O ao vivo é disso. Então, a gente percebe nas lives, né? Nós que somos professores, gestores, que temos uma certa estrutura em casa, e nós também temos atropelos por conta das tecnologias, né? Então, nas reuniões, a gente congela, cai, né? O Edmar, agora em pouco, ele entrou correndo, né, Edmar? Porque teve um problema. A internet caiu. Caiu, né? Então teve que pegar o 5 celular. minutos Aí... antes de entrar, Flávia. Então, e aí tem alguém que não para de te ligar, né? No meio da live, né, Edmar? Mas, enfim, é para a gente perceber o quanto que essa questão também aproxima, mas também alguns fatores dificultam também, né, essa relação entre professor e aluno, né? Eu vou convidar agora a nossa segunda... pode falar. O presencial, ele é fundamental para o ensino. Uhum. A ferramenta, hoje, das novas tecnologias, eu entendo que ela vem como auxílio, ela vem como um elemento que compõe um todo, mas ela não se basta. Uhum. Você não pode ensinar dança, teatro, música só por aqui, pela rede. Você precisa de ter o toque do professor, a correção da postura, né? No instrumento, como é que ele segura o instrumento na dança, o redirecionamento da postura, no teatro, a experiência do contato, né? E no ensino médio também, né? Eu acho que essa experiência que nós estamos tendo no ensino médio, ela equivale às outras. Mas é isso, né? Tá certo. Daqui a pouco a gente conversa mais, Edmar. Eu vou convidar, então, a nossa segunda convidada da noite, que é a Lloyd Magalhães Silva. É graduada, né, em Educação Artística em Música e mestre em Música pela UFG. Né? Desde 2017, atua como diretora do Instituto Tecnológico de Educação em Artes, Basileu, França. Em 2014 a 2016, atuou como coordenadora diária do ITEGO Basileu, França. Em 2002 a 2016, atuou como professora e coordenadora do Núcleo de Percussão e Flauta Doce do ITEGO Basileu, França. E entre 1996 e 2002, foi professora também do Gustavo Ritter, né, Lloyd? Seja muito bem-vinda, Lloyd. Boa noite, é uma honra poder participar da UFG, que é a minha casa, que é o meu centro de formação, né, que é onde a gente se espelha, e conversar com a Flávia é sempre um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, agora, saber um pouquinho, né, dos trabalhos do ITEGO Basileu França nesse momento, né, que tem, assim, números extraordinários, Lloyd. Então, gostaria de passar a palavra, porque que nossa audiência também, ela não é só de Goiás, né, ela é do Brasil todo. Então, você contar para todos, né, o trabalho maravilhoso do ITEGO Basileu França. Eu vou fazer um rápido histórico do Basileu, porque pode ter algumas pessoas que ainda não conhecem. Então, o Instituto Tecnológico em Artes Basileu França, ele é uma escola estadual, mantida pelo governo estadual. Ele não está ligado na Secretaria da Educação, ele está ligado na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, a CEDI.
E hoje um instituto que tem 4.300 alunos matriculados em aulas presenciais, ele tem 3 colégios tecnológicos que está ligado a ele, esses colégios tecnológicos aí no interior do estado, que é Bela Vista, Senador Canedo e Itubiara, e nesses colégios nós temos 300 alunos nos colégios do interior do estado, e a faixa etária que o Basileu atende é uma faixa etária bem ampla, né? A partir dos 5 anos de idade, até, a gente costuma brincar que até 150, né? Até enquanto você quiser. E esse instituto, ele tem um foco principal, que é a formação profissional em artes. Então, lá nós temos a dança, a arte-educação, a dança, o teatro, o circo, as artes visuais, a dança, a música e o circo e o curso superior em produção cênica. Destes cursos, nós temos formação inicial e continuada, nós temos os cursos técnicos de nível médio, e temos as oficinas, e temos o curso superior. Então, nós trabalhamos a formação artística da criança a partir dos 5 anos de idade até os 150, ou seja, a gente pega ela na formação e termina com ela no curso superior. E o Basileu França tem se destacado como um grande centro de formação em jovens talentos, né? Nós temos lá, na música, nós temos orquestra infantil, orquestra jovens, 4 orquestras, temos banda, big band, e temos choro, enfim, é uma gama. Nós temos 184 cursos ao todo dentro do Instituto, e para a gente tem sido, assim, um grande desafio. A pandemia nos pegou de cheio, né, porque a resistência, ainda existe uma grande resistência do uso das tecnologias. Eu posso falar por mim, enquanto professor de música, que a gente aprendeu e a gente quer dar continuidade àquilo que a gente aprendeu. E aí a gente acaba enfrentando muitos problemas, né? Eu gosto do que a Ana May Barbosa fala, que ela fala que os eixos norteadores da arte, eles são a experimentação, que é o fazer, a codificação, que é quando você lê as imagens, e a informação, que é quando você contextualiza isso. Então, de forma geral, o que a gente faz? A gente usa as tecnologias para coisas triviais, como, por exemplo, calcular, fazer uma pesquisa no Google, coisas assim, pequenas. E as tecnologias, as novas tecnologias, digitais, ela tem muito mais do que isso. A gente pode aprender a usar muito mais do que só essa coisa que é trivial, que é pouquinha, né? E é fato que a arte, ela precisa da questão da relação humana ali dentro, da interação humana dentro dela, né? Porque ela, você seleciona, reelabora, constrói a partir do conhecimento que você tem, você modifica aquele conhecimento. Então, assim, o que eu penso é que nós precisamos, de certa forma, aprender a utilizar essas metodologias, essas ferramentas, acoplar isso dentro do processo didático nosso. E a pandemia, ela chegou, né, de uma vez e simplesmente nos obrigou a repensar todo o nosso formato de aula, repensar o que fazer agora. Vamos ficar quanto tempo com essa pandemia? E aí? Como é que a gente vai fazer? O aluno, ele vai ficar desassistido ou a gente vai procurar uma alternativa? Então, foi pensando nisso que a gente começou o REAMP, né, que é o Regime Especial de Atividades Não Presenciais, que é tentar pegar os cursos que são presenciais e ministrá-los de forma não presencial. E aí entrou um momento importante onde os professores tiveram que se reinventar. O professor, ele teve que descobrir essa ferramenta, ele teve que buscar uma forma de atender o aluno dele, e foi muito bacana, né? É estranho falar isso, mas eu vi professores que tinham aversão aos computadores,
para fazer um diário online, por exemplo, ele tinha dificuldade, e hoje está editando, está usando muitas ferramentas, e eu tenho certeza que esse momento de aprendizado, ele vai ser muito útil para esse professor quando ele voltar para as aulas presenciais. Então, assim, apesar de todo o problema que a pandemia trouxe para nós, esse crescimento para os professores foi muito bacana e ampliou o mundo do professor. E aí a pergunta é, então, como é que vocês estão fazendo? Aí nós começamos utilizando as ferramentas que é simples, que está na mão do aluno e que está ao acesso do professor, que é o WhatsApp, videoaulas, o YouTube, Google Meet, Classroom, Google Drive. E aí nós começamos a utilizar essas ferramentas que são simples e que o aluno tem acesso e que o professor consegue usar. E tem dado certo. Assim, eles têm conseguido ministrar as aulas, têm conseguido ter bons resultados, esses alunos têm conseguido aprender. Claro, tem seus pontos negativos, tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas o Basileu França, a gente está dentro de uma secretaria que é desenvolvimento e inovação. Então, nós estamos constantemente bombardeados com essa ideia de que a inovação tecnológica. Então, assim, já estamos acordando, né, despertando para esse momento que é muito importante, porque, querendo ou não, a geração millennial, né, ela já é uma geração completamente digital, e a gente precisa, sabe, se você quer falar com esse aluno, você vai precisar usar essas ferramentas também. E, assim, tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, claro que tem. Quando você busca soluções, você vai deparar, por exemplo, com um aluno que não tem internet, ou que ele tem uma internet pré-pago, que não tem crédito suficiente para aguentar, ou o celular não tem uma memória suficiente para armazenar tudo aquilo, ou, às vezes, né, para a música é muito complicado o tal do delay, né? E aí, como é que eu vou ensaiar os alunos em conjunto? Não tem jeito. Como é que eu vou ensaiar, fazer ensaio de naipe da orquestra? Não tem jeito. A gente tem que fazer os individuais, um por um. E o que a gente tem feito, né? O professor faz a explicação, ele faz a videoaula, ele grava, o aluno assiste a aula. Aí, quando o aluno está fazendo a aula, por exemplo, pelo Zoom, você tem o danado do delay, é a aula que congela no meio, é a aula que para. E o que a gente sugestiona para esse aluno? Olha, grava, manda o professor pelo WhatsApp, o professor assiste a aula, faz as correções, e aí ele vai conversar com aquele aluno novamente para ajudá-lo a resolver. Então, assim, tem aí uma grande questão, né? Quem sabe a gente tem um desenvolvedor de softwares aí para desenvolver um software que não dá em delay, porque vai ser assim, eu vou te contar, vai ganhar muito dinheiro, porque o povo vai comprar, porque é muito importante para a gente essa coisa, né, da gente conseguir fazer sem um delay, que é um problemão para nós, né? Outra coisa que é ruim, que é o comprometimento sonoro, né? O som depende da câmera que o aluno tem, depende do celular que o aluno tem, e isso, às vezes, compromete o som da aula, né? Do que está acontecendo naquele momento. E a outra coisa que aí, né, eu vou até dar uma sugestão para o UFG, que por favor, ensine os professores da UFG a utilizar as ferramentas digitais, né, a utilizar também as ferramentas digitais, para eles não chegarem e ficarem tão apavorados quando chegar num momento tão complicado como esse. E, assim, isso que eu penso que são as coisas negativas que acontece nesse momento difícil, mas tem as positivas. Por exemplo, nós conseguimos criar a galeria virtual, porque era, vamos fazer a galeria, vamos fazer, e a gente nunca tinha feito a galeria virtual. Por quê? Porque você tinha a galeria física, onde você podia expor as obras dos alunos, e aí você vai enrolando. Mas com a pandemia, a gente precisava expor as obras dos alunos, e aí a gente foi lá e criou a galeria, que
Em vez de ter só o acesso que é dentro do Itaú Brasil França, ela ganhou o mundo. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar pode acessar a nossa galeria e conhecer as nossas obras de arte, as obras dos nossos alunos. Outra coisa é um projeto que nós temos de colocar o Brasileiro França virtual. O Brasileiro Teatro, o Teatro Escola do Brasileiro França é virtual. Você vai poder entrar, acessar, visualizar o teatro, assistir. Então, assim, é uma outra coisa que nos fez pensar, né? Nos fez sair da inércia e encontrar esse novo caminho. E também a nossa empresa júnior, né, a EBA, está aí com um projeto de incubação para novas ideias criativas, negócios criativos ligados à arte e às novas tecnologias. Então, o que a gente quer fazer é que o nosso aluno pense também como fazer isso. Como desenvolver isso? Vamos desenvolver uma ferramenta para isso? Né? Vamos desenvolver um software que não tem delay, por exemplo? Né? Mas, em resumo, é possível acontecer? É possível ficar só digital? Não é possível ficar só digital. É claro que esse é um momento específico, entendeu? A arte, o ensino da arte, ela precisa da questão presencial. Por exemplo, ensaiar uma orquestra, eu preciso que todos estejam juntos, né? Que eles toquem em conjunto para poder fazer o trabalho de afinação, e enfim. Para me ensinar os bailarinos, eu preciso de um piso específico, eu preciso de linóleo, e preciso de um professor para olhar a postura, para o aluno não se machucar. Então, assim, cada área tem sua especificidade. O tecido acrobático do circo, eu não posso deixar o aluno fazer o tecido da casa dele, comandando ele só pelo WhatsApp, pelo videoaula, porque pode correr o risco de acontecer uma lesão. Então, a arte, ela precisa do presencial, porque se ela não tiver presencial, o aluno vai sofrer prejuízos com relação a isso. Mas eu acredito que este momento de aprendizado de aula não presencial, com o uso dessas novas tecnologias, vai enriquecer muito a aula presencial. É possível? Mas só isso é importante? Só isso é suficiente? Não, não é. Precisa das duas coisas. Eu acho que a gente precisa do presencial e a gente também precisa da tecnologia. Tem que conseguir encontrar um ponto de união dessas duas áreas, né? Então, só uma coisa que eu lembrei aqui, a gente tem um problema complicado, que é os alunos que tocam, por exemplo, as percussões, tímpano, xilofone, harpa, os pianos. Esse aluno, ele está prejudicado porque, de certa forma, ele não tem esse instrumento em casa, e eu não posso liberar a entrada dele dentro do instituto por enquanto, mas depois nós vamos correr atrás do prejuízo e vamos encontrar uma forma de ajudar esse aluno a amenizar esse problema. Então, a minha fala inicial era isso, Flavinha. Obrigada, Lloyd. Agora eu vou chamar também, então, o Edmar para voltar aqui conosco, né? Nós estamos com um público bastante seleto aqui, queridos colegas, né? Temos aqui a Débora Marra, Maria José Capuzzo, que ela falando, olha, esse momento nosso é de aprendizagem, investimento em tecnologias, de reinventar-se. Penso que a tendência pós-pandemia será ensino híbrido. Eu também acredito que a gente não volta, né? Mas, assim... Tudo bem, Zezé. Momento, né? Zezé é a nossa professora, Flávia. O Eviel Rosa está falando, teremos um novo conceito de ensino. Realmente estamos, né, aprendendo e nos reinventando, como diz a Débora aqui mais acima, né? Estamos aprendendo muito. Deixa eu ver mais quem contribuiu aqui. Então, eu peço, enquanto a gente está conversando, quem quiser, né, fazer os comentários e as perguntas, sejam todos bem-vindos. A Cleidna, nossa professora aqui, Simone Malta, Maura Crismel, a Adriana Brito, Brasilena, né? Nossa colega lá do Maranhão. Tanta gente, hein, Lloyd? Então, Flávia, então, eu penso... Pode falar, Edmar. Não, é só reforçando uma coisa aí que a Zezé disse,
e que, na verdade, a maioria das pessoas estão começando a perceber, né? A Lloyd falou isso, eu também falei, você também sabe disso, de que essa linha fronteiriça anterior entre o presencial e o não presencial, esse momento, ele consegue suplantar. E eu acho que o futuro da educação, o futuro da cultura, o futuro da arte, ela vai ter de passar por essa questão. O não presencial, as novas tecnologias, eles vieram para ressignificar também o ensino e possibilita que a gente sempre estude mais, pesquise mais, busque mais, não é? Então, eu só queria deixar isso reforçado, né? Então, assim, ela veio para ficar, não é? Na verdade, essa pandemia, né, como a Lloyd falou, a gente é até difícil falar assim, o que tem de positivo? Tem muita dor, realmente, é um momento drástico, né, um momento dramático da história que a gente viveu, né, essa geração, né, viveu, nunca tinha vivido, na verdade, né, e que estamos vivendo. Verdade. Mas ela também nos obrigou, de uma certa forma, eu brinco, a entrar no século XXI, né, no sentido dessa resistência com as tecnologias, né? Porque o que também nos distancia, de uma certa forma, desse contato presencial, né? Porque às vezes a gente estava ali antes da pandemia, todo mundo numa sala, cada um no seu smartphone, né? Se isolado do seu mundinho, né? Particular e digital, sendo que a gente não estava valorizando a presença física, né? E agora, paradoxalmente, as tecnologias estão nos unindo, né? Nessa distância física, né? Então, tem um paradoxo aí, né? Eu penso isso também, Flavinha. Olha, eu estava vendo o Fimuca, né? Até estava conversando com você, que eu achei, assim, uma coisa foi um festival completamente digital, né, online, e aí eu conversando com alguns amigos, falei, olha que coisa interessante. Eu tenho, por exemplo, no Brasileiro, a maioria dos meus alunos se inscreveu no festival, então eu tinha aluno que jamais teria condição de ter participado num festival desse, com um grande professor desse, mas como a plataforma foi online, como ele não tinha dinheiro para pagar uma passagem ou uma hospedagem, mas ele pôde participar de uma semana inteira com gente do mundo todo, com os melhores músicos do mundo, sem pagar nada. Por quê? Porque, sabe, isso foi um momento que por isso que eu falo que é ruim a gente falar que essa pandemia trouxe alguns pontos positivos, mas eu acredito que o ser humano, ele está constantemente em evolução e aprendizado. Então, isso é um momento de aprender também. Com certeza. Eu também concordo. Antes da gente passar os vídeos, Edmar, porque vamos passar o vídeo tanto do Brasileiro quanto do Gustavo Ritter, eu tenho duas questões. Uma, até a Maria Capuzzo já trouxe, né? Antes, a Débora está dizendo que terminou o semestre realizando 2 recitais via Zoom. Para ela e para os alunos foi uma experiência incrível. A Maria Capuzzo também fala que o CAEM mostrou, né, toda essa questão da aproximação também. Tivemos vários eventos online, né, estamos tendo. Esse ano, eu estou brincando com a Lloyd, o Enesim vai ser online, o Encontro Nacional de Cine Coletivo, Instrumentos Musicais, então a gente vai poder também fazer online. A Maria José, a Rejane fala, parabéns, Flávia, pela iniciativa, é muito importante a interação das escolas públicas de arte, integração, né, de Goiás. E a Capuzzo, ela toca num ponto que é na nossa preparação enquanto gestores, né, dessa formação dos professores, né, e também dos meios, né, tecnológicos para tal, porque eu acho que essa é uma grande dificuldade. Maria Capuzzo coloca, os custos das tecnologias alto para o salário do professor, né? Verdade. Licença, microfone, suporte, por exemplo, até vou dar agora um exemplo. Quem acompanha as nossas lives desde março viu que ela progrediu, né? Quando a gente começou as lives, a gente só tinha uma tela, porque a gente não tinha um programa, né? A gente não tinha a licença do programa. Então, a gente fazia a transmissão direto do YouTube. Depois, nós compramos a licença do programa. Então, agora, por isso que pode ter essas telinhas, ter mais convidados, ficar no formato mais legal. Tá chique. Então, a gente também organizou lá no Centro Cultural as transmissões com
com câmaras cedidas pela TV UFG, com mesas de corte. Então, quando é lá do Centro Cultural, os recitais, quem já viu, vê que tem todo um aparato. Então, realmente, é importante que as instituições também propiciem para o professor, né, esse meio, né, para o professor e para o aluno. Pode falar. Com certeza. Isso, Flávia, a Zezé tocou num ponto muito importante, né? Não apenas o acesso às novas tecnologias, às ferramentas, à internet, mas isso é caro. Isso tem um custo. Eu estou falando de famílias que esperam chegar à noite porque só tem um celular na casa. Para o adolescente do ensino médio, por exemplo, assistir e fazer as aulas online. Eu estou falando de uma rede mundial de computadores, que é a internet, que o acesso a ela não é de graça, você paga por ele. Nós estamos falando de materiais, de equipamentos, de hardware, que são caros. Você tem um bom celular, é caro. Você tem um bom computador, é caro. Então, o acesso a essas novas tecnologias, né, a Zezé falou muito bem, né, não só os professores, mas aos alunos também, né, ela não sai de graça. Né? Eu acho que talvez um projeto político de governo deveria pensar isso, dessa experiência que nós estamos tendo, dessa educação no presencial, e possibilitar um alcance social maior. A UFG está tendo uma experiência muito interessante pelos egressos da UFG. Não sei se você está acompanhando isso, Flávia. Eu estou na comissão. Eles fizeram eles estão doando computadores, recebendo de empresas, Lloyd, olha que interessante, e doando computadores para os alunos mais carentes. Né? Eu acho que é uma grande iniciativa. Queria parabenizar aí os egressos da UFG por essa ação. Eu acho, Edmar, tem um ponto que ainda é mais, que eu ainda vejo que é mais crítico ainda, que não é só o aluno que não tem. O professor também não tem. O professor também não tem. Entendeu? Você ter hoje um bom celular, você ter um bom computador, não é barato. Você tem uma boa câmera para fazer gravação, você tem que ter um microfone. Então, assim, não é... Você tem que pagar a internet, uma boa internet, né? Pagar do seu bolso, Lloyd, para trabalhar. E, assim, vamos ser bem real, o que paga para o professor hoje é muito pouco. Tem uma desvalorização do professor e não é fácil. Então, assim, além do aluno, você tem o professor. Eu tive professores que nós tivemos que levar, arrumar os laptops do brasileiro para poder conseguir dar aula. Porque senão não era possível. Antes da gente continuar essa discussão, então, ó, pessoal, nós vamos passar 2 vídeos que os convidados trouxeram, né? E daqui a pouquinho a gente volta com os comentários e perguntas. Então, se tiverem perguntas... Ô Flávia, eu só quero fazer um adendo antes de passar o meu vídeo. Tá. Porque eu escolhi 2 vídeos bem distintos. Um é da Orquestra Sinfônica Infantil, que é a Mozart. E aí, nesse vídeo, está mostrando o resultado desse trabalho de aulas não presenciais. E quem trabalha com crianças tão pequenas, que é de 7 a 12 anos, sabe que tem a questão de como o aluno vai afinar esse instrumento em casa, porque ele não aprendeu a afinar, ele está aprendendo, como é que sincronizar. Então, assim, foi um trabalhão, mas que foi altamente satisfatório o resultado. E o outro é do professor Caio, ministrando um trechinho de uma aula, uma gravação que ele fez para os alunos dele. Então, são 2 vídeos bem distintos, um mostrando como foi o processo da aula e o outro mostrando o resultado desse processo. Flávia, eu explico meus vídeos depois. Tá certo. Então, vamos lá. Primeiro da Lloyd, Fernando. Deixa a postura ficar assim. Sempre que for cansando, a gente vai pensar em crescer as costas. Tá bom? A gente vai repetir isso 4 vezes.
A gente vai fazer esse exercício 4 vezes. Então, volta o vídeo e faz de novo. Ei, difícil? Não, né? Foi fácil. Agora a gente vai repetir todo o exercício na primeira posição. E aí, na primeira posição, a gente também volta o vídeo e repete mais 2 vezes. O próximo exercício, a gente vai estar no chão ainda. Pode deixar a mão assim do lado e costas retas. A gente vai fazer I1, bem baixinho. Flex 2, rodando. Calcanhar para cima, joelho para baixo. Estica 3, desce 4. Repete. 5, 6, estica 7, desce 8. Outra perna. 1, 2, roda, estica 3, desce 4. De novo. 5, 6, 7, 8. A gente vai repetir, tá? Direita, esquerda, direita, esquerda. Muito legal, Parabéns, né? Muito lindo. bacana. Parabéns pelo trabalho, né? Vamos Lindo, passar já o Lloyd, vídeo, parabéns. vamos passar já o vídeo do Edmar, que aí a gente já, essa segunda parte, a gente já parte para a terceira parte, que é... Deixa eu explicar o vídeo, então. A parte do teatro, Flávia, é o aluno Gustavo que tirou o primeiro lugar no Festival Online de Teatro Gustavo Ritter, né? Do qual você ajudou a eleger, você era membro do júri. A dança é a professora Jaqueline, que suas alunas, meninas, bem novinhas, é lindo. E da música, eu tenho aqui os professores Zé do Choro, o Leandro Gomes, o Juliano, e alunos, né? Onde eles
interpreta uma música com arranjo do Zé, da Oficina de Choro. Então, assim, um petit apresentação, assim. Acho que ficou bem bonitinho aí. Eu queria agradecer o Fernando, que fez a edição para mim. If I was young, I'd flee this town, I'd burn my dreams underground. As I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, a laugh undone, let's lay them down, one by one. Lay it down, it's not been found, it's not around. Like the seasons began, it goes right on. Like the seasons began.
just like you always do, till the blue skies turn the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that... Muito legal, né? Parabéns, Lorde, parabéns, Edmar, é realmente emocionante. O público está emocionado, lindos, né? O Edson está dizendo que fizemos um festival de teatro online do Sabe Ritter, que é, né, esse resultado, né, que o Edmar acabou de mostrar. A Adriana Andraus está falando que acompanha as nossas lives, realmente foi um grande avanço essa nossa telinha aqui, né? A Maria José fala que no CLA o professor Judson ajudou a preparar os tutoriais para os professores colaboradores, né, que não dominavam o computador, né? Então, isso é muito importante, essa colaboração. O Décio chegou aqui dizendo que só craques, né? Aí, Décio. Falou que nós três somos heróis da cultura brasileira. Você também é um herói. Aliás, todos que estão aqui nessa live, todos os professores de arte desse Brasil e professores no geral, né? Professores, artistas, já são heróis nesse país, né? Porque a gente tem tão pouco investimento e faz tanta coisa maravilhosa que a gente está vendo hoje, né? Só para terminar aqui, para que aí eu já faço aqui o meu alô para o pessoal de casa, né? A Sara está emocionada, que é professora da orquestra, né? Do Basileu França, arrepia de emoção quando vê o vídeo, aquele vídeo da orquestra, né? Que é uma vitória de toda a equipe da orquestra Mozart, né? Adriana de Brito bate palma, Décio acha lindo, Débora, enfim, né? Todo mundo batendo muitas palmas aqui, o que a gente agradece, que realmente é de bater palmas, né? Porque realmente eu acho que nós das artes, né, como um todo, nunca, vamos dizer assim, nos deixamos abater, então, né, até nesse momento difícil a gente está aí inovando. Em relação a duas coisas, porque já está quase chegando no final da live, duas coisas que vocês apontaram nas falas de vocês que eu venho falando e acho muito importante. Primeiro é que essa coisa que a gente estava falando das lições da Covid é que a gente hoje, então, domina mais, né? Então, os professores hoje podem fazer esses trabalhos maravilhosos, já tem menos medo também, né, de mexer com a tecnologia. Então, nós estamos enriquecendo os nossos acervos, né? Então, uma coisa dos investimentos nos acervos e repositórios digitais é uma coisa que é muito importante. A gente da UFG vem fazendo, vocês também, acredito, né, estão também fazendo, eu acho que todo mundo, e que também nos facilita esse compartilhar das experiências, o compartilhar dos processos, porque a gente hoje está indo buscar nos outros repositórios também muitas informações, então o que nos ajuda, porque às vezes você ver o trabalho audiovisual ajuda a formar aquela imagem que você já tinha lido nos textos, nas teses, nas dissertações, mas o trabalho vivo ali, né? Se não pode ser ao vivo, mas nos repositórios digitais você enriquece, né, aquela informação que você já tinha previamente. Mas também, agora, uma provocação, porque aí vai ser uma pergunta final, que aí vocês já fazem a resposta, já se despedem. É que a gente estava falando, a Lorde bem lembrou que o Basileu é da inovação, né? Ela é ligada à inovação, e quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em inovação, né? Mas que, por si só, os usos das novas tecnologias ou tecnologias digitais não garantem as metodologias inovadoras ou metodologias ativas, né? Então, isso nós temos que ter muito cuidado, porque, né, a mediação pelas TDICs, né, pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, requerem também aquela metamorfose que o professor já né, que está sempre crescendo e sempre dialogando com seus alunos, sempre observando processos diferentes, realidades diferentes, né? Então, assim, eu queria só que vocês falassem um pouquinho disso, né? Porque isso a gente já vem conversando na BEM, na Confaeb, né? Lá em 2000, quando começaram, né, a falar dos usos das tecnologias em arte, né? Então, isso é muito falado, né? Que, por si só, a tecnologia não garante
a metodologia inovadora, mas quem garante é o ser humano. Então, nesse sentido, o ser humano nunca vai perder, né, o seu protagonismo, né, de ser esse mediador, né, e ser o professor. Então, eu brinco, o professor vai perder o seu lugar? Nunca, em nenhum lugar da história, porque o professor é esse elemento que media o mundo, né, e que ajuda construir o mundo com o seu aluno, e como, lembrando Paulo Freire, que o Edmar falou, né, ele educa e é educado pelos seus alunos, né? Então, só para vocês aí atiçarem, então, essa questão do professor com as tecnologias, e também já pode dar o alô final. Tá. Eu acredito Quer falar primeiro, Lloyd? Deixa eu falar primeiro. Eu acredito o seguinte, Flávia, a tecnologia, ela é uma ferramenta importante auxiliar. Ela não é uma substituta, entendeu? Ela não veio para tirar o professor da sala de aula e botar um robô lá dentro, sabe? Você não faz aluno em série. Cada aluno daqueles da Orquestra Mozart, ele tem uma particularidade, ele tem uma necessidade diferente do outro. Eu não posso fazer uma única aula, uma única videoaula para todo mundo. Eu preciso atender a necessidade de cada pessoa. Cada aluno tem seu tempo de acontecer, a sua hora de dificuldade, né? Cada aluno tem a sua especialidade ali dentro, né? Aquilo que ele faz melhor, aquilo que ele precisa de ajuda. E o professor é aquela pessoa, aquele mediador que enxerga isso e que vai ajudar. Então, a tecnologia, ela é boa, é ótima, só que ela não substitui o professor. Nunca ela vai substituir o professor. Não nas artes. Eu acredito que... Eu vejo aqui a experiência, meu filho está em aula em EAD, né? Não é a mesma coisa, porque você está na frente de uma tela, o mundo está correndo ali de trás da tela, qualquer coisa você se distrai, você entra num outro mundo e sai da sala de aula com muita facilidade. E o professor, ele vai ter sempre o lugar dele de aprender e ensinar, né? Ele está sempre aprendendo com o aluno, ele está sempre aprendendo, e as tecnologias, elas são importantes, nós precisamos aprender a usá-las, né? Precisamos aí conversar para que sejam desenvolvidas novas ferramentas, né? Mas jamais ela vai substituir o professor. Essa é a minha opinião. Não tem como, não tem jeito. Assim, um bailarino, ele precisa do olho do professor nele. Às vezes é uma coisa tão pequenininha. Aí você fala, mas pode arrumar uma roupa inteligente que vai perceber o movimento. Tá, mas e a questão artística, e a questão musical, sabe? Aquilo que a gente constrói no aluno. A máquina não é capaz de construir. Então, eu acho que isso não vai acontecer. E aí, assim, né, eu agradeço o governo do Estado, a CEDI em si, que tem nos amparado, que tem nos dado suporte nesse momento, né? Tem sempre cuidado muito bem do Brasil França. Agradeço ao UFG pelo convite. Como já disse, é a minha casa de formação e de coração. E, assim, e os professores? Os professores do Brasil França são heróis. É um grupo de professores incrível, maravilhoso, que tem se reinventado todos os dias, que tem dado um jeito de buscar uma ferramenta nova, de achar uma coisa diferente. E sem essa equipe de administrativo e professor, não seria possível. E eles têm feito esse papel, muitos coordenadores, toda a equipe Basileu França tem trabalhado muito bem na coletividade. Então, meu muito obrigada a todo esse conjunto que forma o Basileu França. Ok. Bem, eu vou começar, concordo com tudo que a Lloyd disse, assina embaixo, e gostaria de acrescentar algumas palavras. Eu gosto muito de uma frase que o Barack Obama desenvolveu na campanha dele a presidente, isso ficou na minha cabeça. Ele falava o seguinte: people first. Ou seja, as pessoas em primeiro lugar. E eu digo, as pessoas sempre em primeiro lugar. E eu digo mais. Acredito no Basileu França. Acredito no Gustavo Ritter. Acredito no UFG. Acredito nas instituições de ensino. Acredito na educação.
acredite na cultura, na tecnologia, no conhecimento, na formação, acredite na vida, acredite na esperança e na fé. Eu penso que tem uma música da Marisa Monte que ela pergunta: o que vale mais, o livro ou a sabedoria? E eu responderia a ela: eu quero que o livro, a sabedoria e a tecnologia caminhem de mãos dadas. Eu acho que a educação ela está passando por um processo de ressignificação, as nossas vidas também, o nosso futuro também, o nosso mundo também. E eu acho que cabe a nós fazê-lo cada vez melhor. Eu agradeço o convite, Flavinha. Eu levo o nosso abraço ao reitor, nosso amigo Edivar, minha amiga Lloyd, Fernando, que nos auxiliou, a todos que nos assistiram. Um abraço especial à minha equipe, professores, coordenadores, servidores, pais, alunos, apoiadores, amigos. Agradeço também ao governo de Goiás e a minha secretária, Fátima Gavioli, e a minha coordenadora, Enicleia. Sem esse apoio, eu não conseguiria desenvolver o trabalho. Cumprimento também o Cedi, Adriano, Lloyd. Gostei muito de ter o contato com ele. Edivar já é grande amigo. E obrigado a todos que estiveram conosco essa noite. Foi um prazer. Um beijo. Eu que agradeço esses dois queridos, né, gestores assim incríveis, né, e pessoas sensíveis, né. Eu falo que se deixar aqui eu ficava essa live até meia-noite, porque é minha área, né, né. Então a gente fica, mas vamos fazer outras, né. Estou vendo aqui o Centro Livre está aqui, né. Vamos chamar para o Centro Livre, vamos chamar o IFG, as outras instituições de ensino Ciranda, né? Eu acho que Arte, nós Beca, em Goiás, Marina. Isso. Quando eu saio para os congressos fora, ou quando participo de mesa, ou sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo que isso, olha, lá em 2000, vou contar a minha idade, né? Lá em 2005, quando eu era ainda diretora regional da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Musical, eu fiz um estudo naquela época, né, 2005, 15 anos atrás, e assim, o Basileu naquela época, eu me lembro que já tinha 1.500 ou 2.000 alunos, 1.500 alunos de música, o Gustavo Ritter tinha 800, aí eu só sei que a gente tinha assim, quase 5.000 vagas públicas, juntando Ciranda da Arte, naquela época, 2015, nós tínhamos 5.000 vagas públicas na área de música, não na área de artes, na área de música. Hoje, a gente tem muito mais do que isso, né? E se for falar os números, assim... IFG, Centro Livre. Então eu vejo assim que Goiás é um estado, também, paradoxalmente, um estado extremamente cultural, é um estado extremamente diverso na sua cultura, né? Aqui é um caldeirão cosmopolita, eu sempre falo isso, as pessoas não acreditam, né? Eu ando por vários lugares, né, do Brasil, do mundo, mas eu encontro aqui também uma cena riquíssima, cultural, né? E eu vejo assim com muita felicidade, né, esse trabalho que vem sendo feito, lógico, anterior, né? Inclusive a gente daqui 20, eu estou vendo a Consuelo aqui, 20 de agosto nós vamos homenagear a Nhanhá do Couto, né, as instituições e tudo. 74 anos, né, de homenagens, nossa fundadora do conservatório, enfim. Quer dizer, então, esses pioneiros de Goiás, né, que trabalhavam desde o século XIX com uma série de atividades, né, a ópera, música, né, mais nesse campo musical, mas, assim, dizer que a gente é um estado que tem no seu DNA a cultura. Goiânia tem no seu DNA o batismo cultural, né, que tem cultura no seu DNA, né, e eu penso que nós temos um trunfo muito grande, que é essa articulação entre as instituições, que somos parceiras, todas somos parceiras, e penso que a gente tem que cada vez mais, né, trabalhar em conjunto, porque todos nós é que ganhamos, né? E a gente fica muito feliz. Eu estou até emocionada, né, de ver esses resultados, né? E de ter essa plateia querida, que são essas pessoas maravilhosas, arte-educadores, né? Que estão lutando pela educação e pela cultura no país. Então, assim, é com muita alegria que eu recebi vocês hoje, Edmar e Lloyd, mas também esse público que eu estou vendo, cada um de vocês
queridos e são pessoas que fazem com que Goiás seja realmente esse estado rico em cultura. Eu acho que a gente tem que começar a falar isso, né? Porque é um celeiro, né, Flávia? Um celeiro de talento. É um celeiro de talentos, né? Então, acho que a gente tem que começar a mudar um pouco o discurso, porque eu penso que Goiás ele só não é mais visto porque a gente, às vezes, é muito tímido, né? E a gente precisa ter mais, vamos dizer assim... ousadia, né? Audácia. Lembrar um pouco o Vila Lobos, quando chegou em Paris. Eu vim aqui para ensinar, né? Mas não precisa ser tão arrogante, né? Não precisa ser tão arrogante, humildade para quê? Né? Mas a gente pode chegar para falar e dialogar, né? Com muito respeito. Até porque né? Mas também a gente tem muito o que mostrar, né? Isso, até nós temos muito o que falar, né? Sim. Então a gente agradece, né? Mais uma vez a todos e aproveitamos então para convidar amanhã, né? A gente tem uma nova live, a websérie Para Se Dizer a Verdade, o episódio 2, A Inteligência, com o Júlio Van e com o Jefferson da Fonseca, um convidado que falará sobre esse tema, método em empatia e distanciamento em Brecht. Então, até amanhã. Tudo de bom. Boa noite.